Livro de Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 15 em diante. A minha é Almeida corrigida e alguma coisa lá. Tem um F ali junto, né? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer, ou a vida de qualquer homem, ou a vida de qualquer pessoa, não consiste na abundância do que possui. Deus não mede a nossa vida pelo que temos neste planeta. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Diz: um homem rico produziu com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os frutos, os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. Alguém está aí? Alguém pode dar um glória a Deus? Parece uma mensagem forte, mas não é. Ela é uma mensagem de muito amor. Vá acompanhando comigo. Extraordinário isso aqui. Isso aqui começou porque alguém chegou para Jesus no meio da multidão que ele estava ensinando e disse: Senhor, manda o meu irmão repartir a metade dos bens comigo, da herança. E Jesus disse: quem que me instituiu juiz ou repartidor de herança? Tem coisas que nós pedimos para Jesus que não cabe a Ele fazer. Cabe a nós tomar posição. Alguém está me entendendo? Tem coisas que a gente quer transferir para Jesus e é nós que temos que tomar posição. Tem coisas que nós podemos usar o meio humano, o meio legal e tomar posição. Por causa disso, Jesus disse: olha, a vida do homem, a vida da pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. A vida não é plena por causa dos bens. Olhando a mensagem dessa forma, vem corroborar com alguma mentalidade que acha que Deus é contra a riqueza. E quem sabe tem alguns aqui dentro pensando, pela herança que receberam teológica, de que Deus é contra a riqueza, de que riqueza faz mal, de que ser rico não é bom. E se tiver, você vai ser liberto hoje em nome de Jesus. Porque eu quero dizer para você, começando aqui, que o texto não tem nada a ver com riqueza. Não tem nada a ver com ser rico, se tornar rico ou ser mais rico. Não. Ele vai muito além disso e nós vamos aprender. E eu queria deixar registrado na sua vida que o Eterno não tem nada contra riquezas nessa vida. Pelo contrário, eu separei 3 de centenas de versículos que falam de um Deus que quer que você seja uma pessoa próspera, uma pessoa rica. Diga para o seu irmão: o seu Deus, diga alto, meu querido, o seu Deus quer que você seja uma pessoa próspera na sua função. Ele quer que você enriqueça. E eu quero mostrar na Bíblia. Se você não crê em mim, pelo menos creia na Bíblia. Livro de Deuteronômio, capítulo 8. Quando Deus tira o povo do Egito, leva o povo para a terra prometida. Quando o povo está para entrar na terra prometida que mana leite e mel, terra de riqueza, Deus sabia que o povo ia enriquecer. Mas Ele queria que o povo entendesse que a riqueza tem a ver com Ele na vida das pessoas, como está lá. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim: ó, e digas no teu coração, quando tu entrar na terra prometida, não diga no teu coração: a minha força, a força da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força, algumas versões dizem sabedoria, para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Diga: Deus, levanta a sua mão, diga: Deus, me dá força, me dá sabedoria, para que eu adquira riqueza. Não viu um glória a Deus? Tu viu um glória a Deus?
Acho que o povo não quer enriquecer não. Como é que eu vou comprar um terreno aqui se o povo não fica rico? Só vou comprar terreno se você é rico. Quantos querem enriquecer? Levanta a mão. Ou já tem um número maior. Não existe problema com riqueza, irmão. Não existe problema entre Deus e riqueza. Não confunda amar o dinheiro e querer prosperar e prosperar. Aliás, o Deus que tirou do Egito, que era o mundo, te trouxe para o reino do Filho do seu amor, que é o corpo de Cristo, para que você seja uma pessoa próspera. Ele não te chamou para ficar do jeito que estava, Ele te chamou para te enriquecer, porque esse é o Deus que eu creio, nós cremos, é o Deus da provisão na sua vida. Fraco, amém. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 12, fala também. Fala do homem mais sábio que pisou nesse planeta. Está lá. Versículo 12. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei. Quem que está falando, irmão? Quem está falando, querido? É Deus que está falando, não é alguém que está pedindo. Ele disse: eu te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Se envolver com Deus é se envolver com prosperidade. Meu irmão, entenda uma coisa, irmão. Salomão teve a oportunidade de fazer um pedido. Ele disse: peça o que tu quer, eu vou te dar. Salomão pediu sabedoria para gerir a nação de Israel, e Deus se agradou do pedido dele. Ele disse: você não pediu a morte dos inimigos, não me pediu para vencer os inimigos, não me pediu para matar os inimigos, e nem me pediu riqueza. Você me pediu sabedoria, você foi inteligente. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar vitória sobre os inimigos, mas eu vou te dar também honra, riquezas, porque quando você se envolve com Deus, Ele quer que você reflita a grandeza que Ele é, a grandeza que esse Deus é na sua vida, meu irmão. Entenda isso. É dom de Deus, é bíblico. Eu sei que existe uma mentalidade religiosa que combate isso na vida das pessoas, que faz as pessoas terem medo de prosperar e de crescer. Alguns com aquele contexto religioso que ficam falando assim: não, porque o dinheiro é perigoso. Meu irmão, se o dinheiro fosse perigoso, o diabo enchia você de dinheiro. Se o dinheiro te afastasse de Deus, o primeiro a te dar era Satanás. Quanto mais dinheiro te dava, mais longe Jesus te deixava. Será que caiu a ficha agora ou não? Se dinheiro fizesse mal na tua vida e enriquecer fizesse mal, o primeiro a te deixar rico era o diabo. Vou acabar com a tua fé. Mas ele é o que luta contra isso. Por isso que ele cria, porque ele sabe que a tua prosperidade, a tua riqueza, engrandece o nome do teu Deus, te dá recurso para servir, para abençoar pessoas, para servir no reino, te dá condições. Você anda como quem é filho de um Deus poderoso. Isso precisa estar em você para Deus manifestar, porque, meu irmão, a parte da Bíblia que funciona é aquela que você crê. Se você aceitar a ideia que riqueza faz mal, nunca vai acontecer na sua vida. Não é sobre isso que eu estou pregando, eu só estou querendo dizer para você que o texto que nós lemos não tem nada a ver com riqueza, que Deus é contra a riqueza. Nós vamos chegar lá, mesmo que você tenha lido. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, diz o que é a riqueza para Deus. E a todo homem, a quem Deus deu, a quem Deus deu, então diga comigo: Deus, o meu Deus, o eterno, o meu Pai, dá riqueza. Ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, é dom de Deus. Diga comigo: riqueza. Não, faz assim, riqueza é dom de Deus, que tenha sobre a minha vida. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Eu aplaudia. Como eu gostaria que Deus levantasse os milionários aqui nessa comunidade, irmão. Eu não estou falando para salvar os milionários, estou falando para levantar você de milionário. Não sei se você entendeu. Como eu gostaria que Deus desse sabedoria, te desse para você se tornar milionário, para poder chegar perto do milionário, tomar um café com o milionário, andar no carro do milionário. Meu Deus. E que seja você. E quem recebe dá um amém, irmão. Enquanto isso está acontecendo, porque é Deus que dá e tem um processo, vamos aprender o que Jesus está nos ensinando aqui. Primeiro, é muito sério
esse contexto. O homem era rico, e os seus campos, as suas rendas, o seu trabalho produziu tanta riqueza que ele não tinha onde guardar. Uau, que seja sobre a sua vida. E ele tomou uma posição, destruiu os celeiros e fazer muito maiores. E segundo a riqueza que nós vimos, ele era milionário, se tornou bilionário ou trilionário, porque ele disse: alma, tu tem para muitos anos, come e bebe, regala-te. Para muitos anos, ele fala aqui no texto, tem para muitos anos. O problema dele é que ele não entendeu que ele precisava ser rico para com Deus, e você vai entender o que é. E não é o que você está pensando, que muita gente pensa que está falando de oferta, é muito mais, é muito além disso, é muito diferente disso. Muito diferente. Mas o fato aqui é que o caso é grave, porque ele disse louco, e louco na Bíblia, louco para nós é uma frase. Louco para nós é uma frase, que o Faustão vive falando: ô louco meu. Para nós é uma coisa que não tem peso, mas para Deus, louco é uma expressão muito forte, muito forte. Então quando a Bíblia está dizendo que o indivíduo que vive neste mundo, que está neste plano, enriquece nesse plano, e se esquece que ele é de passagem nesse plano, que ele está de passagem aqui, faz planos como se nunca fosse acabar, vive como se nunca fosse terminar essa existência, ele é louco. E louco na Bíblia no sentido da palavra, ele não está batendo bem, ele não está entendendo. Alguém está me ouvindo? Alguém está entendendo? Então o que é louco? É muito sério. Quando Deus fala que um comportamento desse é um comportamento de louco, eu acredito que nós deveríamos parar para refletir. E é o que nós estamos fazendo nesta noite, parar para refletir. Se esse tipo de comportamento Deus está chamando de louco, eu não quero ser. Quantos querem ser louco aqui? Desse jeito? Nem eu. Se Deus está dizendo que esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, qual pastor? De ficar rico, não ficar rico, eu já falei, não é problema. Qual? De entesourar também não é problema. O texto termina: é rico, mas não é rico para com Deus. Então o louco aqui é que não é rico para com Deus. Como é que eu sou? Vou chegar lá. Primeiro vamos por parte, porque tem muita coisa para aprender nisto que Jesus nos ensinou aqui. Eu deixei uma situação passar aqui, eu tenho que arrumar. Já arrumei. Alguém está aí, não? O que falamos? Meu Deus, conosco mesmo, Deus ouve. Porque a Bíblia diz que ele produziu muito, e ele falou consigo mesmo, falou com seus botões, falou na sua mente. Ele não falou com outras pessoas, ele não falou com a esposa, não falou com um amigo, não falou com um investidor, não, ele falou consigo mesmo, ele falou lá no seu coração. Alguém está me ouvindo? A Bíblia está dizendo que esse homem começou a conjecturar consigo mesmo, e ele disse: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Consigo mesmo, estava falando, ele estava conjecturando consigo mesmo. E a Bíblia está dizendo que Deus ouviu o que ele falou consigo mesmo. E a Bíblia está me mostrando que o que nós falamos conosco mesmo, Deus ouve. O que nós falamos com a nossa alma, o que você pensa, e só você sabe, e só você está conjecturando, só você está maquinando, só você está projetando, só você está pensando, Deus já está sabendo. Teve gente que fez assim na cadeira. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Exatamente isso que você está ouvindo. O homem falava consigo mesmo. Eu falei consigo mesmo, falei com a minha alma. Alma, tu tens muito bem, estava falando consigo próprio. E Deus estava ouvindo, e Deus deu uma sentença para aquilo que ele estava maquinando, sem conversar com ninguém. Ele chamou de louco e disse: você não está entendendo, sua vida está por um fio. No caso do homem, não estou falando da sua, estou falando do homem. O que eu quero que você compreenda é que aquilo que você fica maquinando, Deus está ouvindo. E isso define reação do mundo espiritual em favor ou agindo na sua vida. Ah, meu irmão, você está entendendo ou não está entendendo? Aí você começa a compreender
Por que a gente olha para uma pessoa e vê uma pessoa tão legal, tão boazinha, tão isso, tão aquilo, tão inocente, mas nós não sabemos o que ela pensa, o que ela maquina, o que ela vê, o que ela tem dentro de si, dentro da sua alma, do seu pensamento, mas Deus sabe. E daí a gente não entende por que determinadas situações, por que determinadas causas, por que determinadas coisas acontecem, e a gente diz, mas uma pessoa tão isso, tão aquilo, porque nós estamos vendo o estereótipo, mas Deus vê o que a pessoa está pensando e maquinando, e não fala com ninguém, só fala com seus botões. Porque a Bíblia diz que antes que a palavra venha à minha boca, diz o salmista, tu já sabe o que eu vou falar. Deus conhece o que você maquina consigo mesmo. Ah, meu irmão, o caldo engrossa aqui, né? Porque você precisa entender que Ele conhece o que você maquina mesmo. Você pode simular palavras você pode dizer, você pode sorrir, você pode elogiar, você pode falar um monte de coisa para as pessoas, mas no coração não é a verdade. E Deus não vai ouvir suas palavras, Ele sempre vai ouvir o seu coração. Você pode estar dizendo coisas, mas você está pensando outras. Você pode estar falando de um tipo de plano, mas está tendo outros. E é o que está dentro do teu coração, é aquilo que você maquina, que o Eterno trata com você. E aí é que muita gente não compreende as reações e o que acontece com os indivíduos. Nós não sabemos, só a eternidade vai revelar. Mas Deus está falando conosco nessa noite, que o que nós pensamos e o que nós maquinamos, o que nós refletimos, o que é só falado às vezes conosco mesmo, na maioria das vezes só conosco, uma vez ou outra quem sabe compartilha com o cônjuge, Deus vai tratar conosco, por isso que está dentro do nosso coração. Porque Ele não falou com ninguém, Ele falou consigo mesmo. Ele não tinha colocado nada em prática, Ele apenas estava maquinando um projeto. E Deus disse, louco, esse projeto aí é louco, meu. Esse projeto teu não é o projeto, você não entendeu a existência sua. E Ele estava conjecturando consigo mesmo. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Quando você conjectura coisas com o seu cônjuge, ela não pode saber, ele não pode saber, mas Deus já está sabendo. Quando você conjectura coisas com alguém, com seu sócio, com negócio, com pessoas, com vizinhos, com conhecidos, tudo que você conjectura aqui, de fazer, de realizar, você pode dizer o que quiser, as pessoas podem ouvir o que você está dizendo, mas Deus sabe o que você está pensando, e o que você está decidindo, ou até desejando. E Ele vai trazer resposta, baseado no que eu estou conjecturando. Esse silêncio é maravilhoso. Alguém pode dar um aleluia aí, não? Alguém está com medo do que anda pensando, não? Se não está com medo, dá um aleluia aí, por favor. Dá um aleluia, diga para o irmão, dá um aleluia aí, pô. Se eu pudesse fazer uma brincadeira com você, eu ia lembrar daquele personagem que diz, ah meu Deus, já me descobriram aqui. Mas eu já sabia, eu sempre soube. E sempre soube, e sempre soube. Nós é que vivemos a ilusão de acharmos que Ele não sabe. Nós é que achamos que Deus vai agir conosco baseado naquilo que nós falamos, e não naquilo que nós projetamos aqui dentro. Ah, meu irmão, se eu fosse tratar só desse tópico aqui, era muito forte. Porque às vezes o indivíduo anda olhando na vida de quem não deve. Se alguém está me entendendo, diz um amém aí. Fica de olho na vida de quem não deve, maquinando, projetando, mandando mensagem. Agora você entendeu? Na vida, e só ele dentro de si é que está com aquelas ideias de doido, de jirico, achando que aquilo é realidade, e Deus está tratando com ele segundo aquilo que está dentro do seu coração, tanto para fazer o bem, e a maioria das vezes, quando é para fazer o bem, a gente gosta de aparecer, né? A gente toca a trombeta, né? Pá! Vou fazer isso. Mas quando é alguma coisa que não está bem fechada, a gente guarda para si e fica maquinando. Se der certo, daí eu apareço. Se não der, eu não apareço. Mas Deus trata conosco segundo o que passa no nosso coração, na nossa mente, na nossa intenção. Por isso que a Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo. Porque é no íntimo que Ele trata conosco. O texto também nos ensina, e é muito forte, sobre a noite. Eu fiquei meditando, louco, essa noite pedirão a tua alma. Por que a noite? Porque não podia ser essa manhã, essa tarde. Porque noite na Bíblia é sinônimo de tempo de tribulação, de tempo de transição, de tempo de luta.
É tempo de acerto. Essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Existe uma noite de prestação de contas na nossa vida. O texto não fala que o homem estava doente, o texto não fala que o homem sofreu um acidente, o texto não fala que o homem tinha alguma doença grave. Não, o homem estava perfeito, com saúde, o cara estava bombado na academia, estava bem, estava show de bola, o cara estava com toda a força, tinha um projeto, tinha muita riqueza, planejando um futuro brilhante, tudo de bom, não tinha nada que mostrasse que ele ia morrer, não tinha nada que mostrasse. Eu me lembro do Schumacher, irmão, que fez uma carreira brilhante, ganhou milhões, e quando ele ia desfrutar dos milhões que ele ganhou, Schumacher, o piloto de prova, quando ele ia desfrutar dos milhões que ele ganhou, bateu a cabeça e está vegetando até hoje. Porque nós não sabemos o amanhã. Nenhum de nós sabe o amanhã. Só o eterno sabe o amanhã na nossa vida. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com você ou comigo. Estou falando isso, irmão. Só estou dizendo que não sabemos. Mas o Senhor disse louco. Por que louco? Porque ele estava só vivendo com a expectativa dessa existência. E não estava vivendo com a expectativa da existência eterna. Ele disse: essa noite vão pedir a tua alma. Quer dizer, você vai, filho, caixão. E o que tu tens preparado, para quem será? Hebreus no capítulo 4, no versículo 13, a Bíblia nos fala de algo que às vezes nós passamos despercebidos na nossa existência. Diz assim: e não há pessoa nenhuma encoberta diante dele. Não tem ninguém nesse planeta. Antes, todas as coisas estão desvendadas, descobertas, estão transparentes, conhecidas. Ali no versão é nua, quer dizer, não tem nada, todo mundo vê, todas as coisas estão nuas e patentes, registrado. Toda a minha vida, a sua vida, desde que nascemos até o último dia de existência, está sendo registrado. Estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que prestar conta. Ali na versão está tratar, é prestar conta. Nós vamos prestar conta da nossa existência. Alguém está aí, não? Alguém dá glória a Deus aí, por favor, não? Eu sei que está ficando assim, sério, mas é sério com muito amor. Mas bota amor nisso, de nos lembrarmos um pouco desta realidade, porque nós vamos um dia chegar diante do trono e vamos dar conta da nossa existência. Eu pergunto para você: alguém quer chegar diante do trono e ser chamado de louco? Ninguém? Quantos querem chegar diante do trono e receber aquela palavra de servo bom, foste fiel no pouco? Quantos que estão com problema no braço? Porque nenhum nem outro, não quer nada? Você só quer vir no culto, sentar, tomar ceia e esquecer que isso existe? Mas isso existe. Não adianta eu esquecer que vou morrer. Eu vou morrer, eu já comprei a minha gavetinha no municipal. Bobagem, tem gente, o senhor comprou, dá azar. Digo, só se para ti, para mim não. Já botei na lápide, só com 90. Pronto, já está definido. Você não sabe a sua, então eu sei a minha, estou definindo. Tem gente que tem medo de falar dessas coisas como se elas não fossem acontecer, porque eu tenho medo. Diga comigo, você, muda alguma coisa eu falar dessas coisas? Elas vão parar? Elas não vão acontecer? Isso é superstição, meu irmão. Isso não existe, elas vão acontecer. Agora, não, é o eterno que tem o tempo, é o eterno que sabe as coisas. Por isso que o eterno ouviu aquele homem dizer: alma, tens muito bem, tu está milionário, tu está bombando, tens muito bens para muitos anos, come, bebe. Olha só, o cara estava fazendo planos para viajar o mundo, que maravilha. E o Senhor falou: disse, louco, essa noite vão pedir a tua alma. Teu tempo chegou, filho. Você está preocupado, você está achando que vai, não vai. Aí eu pergunto para você, por que ele não ouviu se ele estava conjecturando? Porque ele estava focado somente nessa existência. E quando estamos focados somente nessa existência, nós temos dificuldade para ouvir o Criador que fala da outra existência, que fala da eternidade. Quantos querem viver na eternidade com o Senhor? Levanta a sua mão. Isso é um fato, nós estamos aqui por isso, pessoal. E precisamos. Meu Deus, essa noite. Agora, o que me chama a atenção também nessa parábola de Jesus, que é extraordinário,
é que é incrível, um Deus tão grande, tão poderoso, tão tremendo, espera de seres tão pequenos como nós. Ele disse: assim é aquele que é rico e não é rico para com Deus. Então ele está dizendo que ele espera que eu seja rico para com ele. Ele espera de mim e de você. Meu irmão, diga para o seu vizinho: Deus espera muito de você. Ele te chamou porque Ele espera muito de você. E presta atenção, a gente não está falando de oferta, querido, e nem de dízimo, não é isso, que não tem nada a ver com oferta aqui, tem a ver com a sua vida, muito mais do que oferta. É incrível esse Deus que está dizendo: pô, esse cara só pensou na existência terrena e esqueceu que eu coloquei ele nesse planeta com propósito. Você veio a esse planeta com propósito. Por que Ele espera da gente? Por que espera? Porque nos criou com propósitos definidos para criarmos e contribuirmos, não apenas acumular neste planeta no qual estamos de passagem. Você é um projeto de Deus, tem um propósito para a sua vida. E eu vou falar aqui muito além das quatro paredes e desta comunidade. Por isso que eu falei de criarmos, e porque eu falei de criarmos e falei de contribuirmos. Porque você também foi feito para criar. Você imagina se Deus não tivesse criado o homem com a sabedoria para gerar a eletricidade que nós temos aqui, a sabedoria para tantas coisas que hoje são benefícios desta geração. Homens que nasceram e marcaram uma história. Eu não vou citar nome aqui porque não é o caso, mas você lembra de alguns, de Einstein e de tantos outros. Homens que marcaram com a sua sabedoria e mudaram o rumo da nação, o rumo do mundo, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Homens que desenvolveram, criaram, e você foi feito para criar, e foi feito para contribuir. É por isso que Deus falou, o homem estava pensando só na existência. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite, não? Ele estava olhando só para o umbigo dele. Ele não estava vendo que ele foi chamado para a coletividade, foi chamado para participar, foi chamado para contribuir, foi chamado para se envolver. Ele só pensava nele. Ele só ia na reunião no domingo, sentava, recebia uma bênção e ia para casa, e o resto não vai comigo. Era isso que ele fazia. Ele só estava achando que o mundo girava em torno daquilo que era dele, somente para ele. E nós não entendemos que todas as coisas foram feitas para ele. Inclusive eu e você. Outra coisa que aprendemos aqui: como posso ser rico para com Deus? Porque é isso que o texto diz. Assim é o homem que é rico, mas não é rico para com Deus. E daí entra o fato de você pensar: não estamos falando de oferta, estamos falando de dízimo, estamos falando de ajuda, não estamos falando de vida. Agora você vai compreender por que ele diz assim: é o homem que é rico para si, não é rico para com Deus. Porque, considerando este fato, você vê que a sentença não foi por causa da riqueza, que cresceu. Deus não disse: o cara ficou rico, agora deu tudo errado. Não foi isso que Deus disse. Ele disse: aqui é aquele que é rico, mas não é rico para com Deus, que está achando que ser rico neste mundo é o suficiente, e não entende que tem que ser rico para com Deus. Eu volto a afirmar, não estou falando de oferta e dízimo, eu estou falando de vida. Aí você vai compreender o que Jesus está falando, porque numa análise rápida, considerando a época da narrativa, como é que o indivíduo se tornava rico numa época que se vivia só da terra, criação e plantação? Ele tinha que dar o seu tempo, ele tinha que investir o seu tempo na terra, criação e plantação, para gerar riqueza, para gerar recurso. Alguém está me entendendo? Dá um glória a Deus. Então, ele pegou todo o seu tempo, toda a sua capacidade, toda a sua... tudo que ele tinha e investiu na terra. O seu tempo foi voltado só para a terra. É claro que a terra produziu, dobrou, triplicou a produção. Então, quando o texto está dizendo ele foi rico na terra, mas não foi rico para com Deus, é porque ele não tirou um tempo do tempo, que é a única coisa que nós temos, que é nossa de verdade, é o tempo, e como nós usamos o nosso tempo. Ele não pegou um tempo da sua vida e não investiu para o reino e para as coisas de Deus. E vai muito além de servir aqui na comunidade. Alguém está me ouvindo, está entendendo? Dá um amém. Aqui é um tempo, os irmãos estão servindo aqui, nas crianças lá fora, tudo mais, no GC trabalhando, se envolvendo, aqui é um tempo, mas não é muito mais do que isso. Porque às vezes nós não temos tempo nem de oração.
Esta geração, às vezes não lembra que precisa orar todo dia. Às vezes nós não temos um tempo de uma leitura bíblica, de uma devocional, de algo que possa nos fazer ter um relacionamento com Deus e nos aproximar e poder ouvir dEle. E nós não damos tempo para o nosso Deus, apenas damos tempo para essa vida. E daí, irmão, acaba o nosso tempo de existência e a gente vai apresentar o que para Ele? Riqueza? Família? Casamento? Não, eu gastei meu tempo com casamento, gastei com filho, gastei com família, gastei com trabalho, gastei com estudo, os diplomas. Tudo isso é bom, importante e muito válido. Mas Ele está dizendo que você precisa ser rico para com Ele, que o seu tempo precisa ser investido também com Ele e no reino dEle. Alguém está me entendendo? Você pensa na tragédia de um homem rico, milionário, que termina a sua existência, porque nós não temos controle sobre a nossa, e chega diante do Eterno, e o Eterno diz: poxa, que bom, você ficou rico, milionário, muito bom, mas não teve tempo nenhum para mim. E eu não estou falando de inferno, estou falando de recompensa. Apocalipse diz que existe uma coroa. Ele disse: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque você pode perdê-la. Ele diz que você precisa entesourar. Por isso que Mateus 19:29 diz que aquele que der ou deixar por amor de mim do evangelho receberá 100 vezes mais. Quando você é rico para com Deus, Ele abençoa a sua riqueza, a sua vida. Mas quando você chegar diante dEle, Ele vai dizer: servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Uau! Trocar 80, 100 anos por uma eternidade é só para louco mesmo. Porque uma pessoa que tem um pouquinho de juízo, ela vai contrabalançar. Ela vai balancear. Nós vivemos mais tempo aqui, vamos dar aí 80% para a terra, até 90% para a terra do nosso tempo. Mas vamos separar durante a semana 10% do nosso tempo para uma leitura, para a leitura da palavra, para orar, para ter uma devocional, para ouvir a voz do Espírito, para se relacionar com Deus, para servir o meu irmão com o meu dom, com o meu talento. Porque isto é o que o Senhor espera de cada um de nós. Então, ser rico para com Deus, Ele está falando do tempo que eu dou para Ele. Embora aqui ou não aqui, em casa ou não em casa, qual é o tempo que você tem dado para o seu Deus e para as coisas do seu Pai Celestial? Faça essa pergunta para o seu irmão com muito respeito, com muito temor. Você tem dado o seu tempo para Deus dentro da semana? Fala isso, fala alto, não tenha medo não. Uau! E para coroar o que estamos aprendendo nesta noite de ceia, o fato de eu não participar do que o Eterno preparou para mim, está influenciando na minha eternidade com Ele. Além de eu não cumprir o propósito, não abençoar os que estão à minha volta, não me envolver com as coisas do reino, eu estou comprometendo a minha eternidade com Ele. Aquilo que seria grande no milênio e na eternidade, na nova terra, que nós vamos estar lá, todos nós, num novo corpo, está comprometendo. Você para pensar, você está definindo agora, nessa existência, o que você vai ter e vai ser na outra, com o tempo que você está dando para Deus, com seu dom e com seu talento. Imagine comigo, alma, tu tens para muito bens, para muitos anos, tu está milionária, tu vai comer, te regala, te goza a vida mesmo, é isso aí. Projeto terreno. E os céus diz: louco, chegou o dia do acerto de contas. O que tu tens preparado? Está lá na sua Bíblia, irmão. O que você tem preparado? Isso quer dizer que há algo que eu possa preparar, porque eu vou chegar lá e eu vou receber. Se você tem preparado, você vai receber. Se você não tem, comece a pensar nisso, comece a entender isso e comece a vivenciar isso, porque Deus está falando com você, porque Ele te ama muito. Alguém
Alguém pode dar uma glória a Deus e alguém pode aplaudir ao Senhor? Alguém pode estar dizendo: pastor, eu quero começar, eu quero me envolver com isso. Como é que eu faço, pastor? A primeira coisa é você ter Jesus como Salvador da sua vida, entrar nesse contexto. E se você ainda não convidou Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida, esta noite você tem a oportunidade disto. Eu quero orar por você. Todos vamos curvar a cabeça. Eu quero...